Sejam muito bem-vindos, meus caros, e um politólogo veio ao público perguntar aos meios de comunicação tradicionais se nós deveríamos verdadeiramente voltar a confiar em sondagens por causa do que se passou nos Estados Unidos da América, meus caros. As sondagens falharam miseravelmente e estivemos muito mais próximos de resultados verdadeiros através de casas de apostas do que através de sondagens. Portanto, meus caros, vamos ver porque é que estes experts falharam e vamos ver o que é que este politólogo tem a dizer sobre o assunto, que eu acho que é interessante. Vamos ouvir, meus caros, onde ele diz: depois da vitória massiva de Trump, porque é que nos deveríamos preocupar em ouvir novamente os autores destas sondagens? Um importante cientista político admitiu que somos muito democratas, já que os criadores destas sondagens subestimam novamente o apoio entre eleitores da classe trabalhadora. Esta deveria ser a eleição mais apertada dos Estados Unidos da América, mais renhida, digamos assim, na nossa memória. Tão renhida, na verdade, que nos disseram que poderia levar dias se o vencedor para o vencedor ser declarado. No entanto, poucas horas depois do fechar das urnas, ficou claro não apenas que Trump tinha vencido, mas que tinha vencido com uma grande margem. Portanto, é interessante. Vocês todos se devem lembrar, para aqueles que ainda fazem o ato masoquista de ouvir alguns comentadores políticos, como sabem, eu tenho que fazer, não só pelo meu interesse na área da ciência política, mas também para vos trazer vídeos, e portanto eu tenho que ouvir algumas imbecilidades em direto, se me permitem a expressão. E portanto, todos nós ouvimos nos meios de comunicação tradicionais que estas eleições iam ser super renhidas, que Kamala era uma candidata que vinha dar força a esta candidatura democrata porque Joe Biden estava numa situação deplorável do ponto de vista mental e, portanto, Kamala Harris vinha dar uma nova vida a esta candidatura e vinha tornar tudo mais renhido do ponto de vista das votações. Ficou provado, umas horas depois do fechar das urnas, que isso não aconteceu, que isto não se verifica e que, aliás, foi um bocadinho miserável, se me permitem a expressão. O agora presidente eleito passou facilmente pelos 270 votos exigidos no colégio eleitoral. Ele também retomou o controle do Senado, agora está a caminho de ganhar o voto popular e também ganhar a maioria na Câmara dos Representantes. Esta é uma vitória limpa e, portanto, eu não posso descredibilizar a 100% todas as sondagens que são ouvidas. Agora, nós também temos que perceber que se há casas de apostas que conseguem determinar de melhor forma quais é que são os resultados possíveis e quais é que são os resultados prováveis, digamos assim, em determinadas eleições, e as casas de apostas conseguem ser mais credíveis do que sondagens, bom, meus caros, nós temos que questionar os autores das sondagens e, efetivamente, também temos que questionar o financiamento das sondagens, porque quer dizer, como é que uma casa de apostas, que supostamente não tem especialistas em política, consegue determinar melhor os resultados do que sondagens? É curioso, dá que pensar, porque estes ditos especialistas são chamados à televisão para dar grandes espetáculos, quando no fundo acabaram por falhar miseravelmente. E agora pergunto, podem estes especialistas ser acusados de espalhar fake news, tendo em conta que houve uma clara diferença, uma clara distinção entre aquilo que foi o verdadeiro resultado e aquilo que foram as sondagens e os comentários dos cientistas políticos? Não sei, fica a pergunta no ar. Em média, Trump supostamente teve um desempenho de cerca de 3 pontos a mais nos principais estados indecisos do que as sondagens sugeriam que ele teria. Aliás, eu tive uma entrevista com o professor Vasco Rato, antes da live stream, uma entrevista em que o professor Vasco Rato dizia que estes 2-3 pontos eram normalmente, ou melhor, estas sondagens que davam 2-3 pontos de vantagem aos adversários de Trump, normalmente desvalorizavam Trump nas sondagens. Isto acontecia com alguma frequência, já desde a primeira candidatura de Trump. As sondagens também erraram Trump em 2016, também falharam com Trump. No Reino Unido, elas estavam notoriamente erradas no referendo do Brexit em 2016 e previram uma massa de apoio popular ao Partido Trabalhista de Keir Starmer na eleição deste ano, o que acabou a ser o caso oposto. Questionado sobre esta lacuna repetida várias vezes em sondagens e realidade, o cientista-chefe da YouGov, o Douglas Rivers, disse ao jornal The Times, em Londres: achamos que o problema é que somos muito democratas e o que significa que a sua organização falhou em ponderar as pesquisas adequadamente. As pesquisas, leia-se sondagens. Fomos muito democratas em 2020 e em 2016 e isso parece ser consistente. O cofundador do JLP, o James Johnson, também disse que os pesquisadores continuam a subestimar o apoio a Trump entre os eleitores de classe trabalhadora porque eles estão ocupados. Eles são trabalhadores braçais e eles não estão por aí para responder
a sondagens. É por isso que achamos que o processo do jogo, ou quando eles estão a fazer as suas compras online, era uma boa maneira de os alcançar. Essas são as pessoas com vidas ocupadas e agitadas que estão a lutar por sobreviver. Meus caros, isto efetivamente até pode ser um bom argumento. As pessoas não respondem tanto às sondagens, podem dizer. As pessoas têm a vida comum, que têm o seu trabalhinho das 9 às 5, das 9 às 6, com o tempo que for, que têm o seu trabalho, que fazem horas extras, que têm que ir buscar os filhos à creche, são pessoas ocupadas, têm uma vida agitada, não respondem a sondagens com tanta frequência. Tudo muito bem. Mas a pergunta que eu faço a estes pesquisadores, a estes líderes, é como é que as casas de sondagens conseguiram arranjar resultados mais próximos da realidade, tendo em conta que as pessoas acreditam, tendo em conta que os próprios acreditam que os trabalhadores não têm tempo para responder a sondagens. Quer dizer, as pessoas têm mais tempo para responder a sondagens, as pessoas têm mais tempo para apostar do que para responder a sondagens, ou têm menos interesse em responder a sondagens porque eventualmente não se veem representadas naquilo que são os resultados. E aliás, esta desconfiança das sondagens começa a ser generalizada, quando na verdade as sondagens deveriam servir para medir a temperatura do que para definir a temperatura. Vocês percebem o que eu estou a dizer? As sondagens não deveriam servir para vos dizerem quem votar, deveriam servir para mostrar ao povo em quem é que as pessoas eventualmente vão votar. Até porque as sondagens são feitas com alguma antecedência e as pessoas podem sempre mudar de ideias, podem estar no campo dos indecisos, podem não ter respondido à sondagem e depois ter caído para algum dos lados, ou eventualmente podem se manter na abstenção, ou melhor ainda, podem dizer que votam democratas ou republicanos e sair desses dois planos e passar para a abstenção, eventualmente. Se calhar as pessoas iam votar na Kamala Harris, mas a Kamala Harris disse alguma coisa, sei lá, eventualmente sobre os cristãos e não gostaram do que ouviram e as pessoas, em vez de votar na Kamala Harris, deixaram de votar. Ou eventualmente não gostaram de alguma coisa que Donald Trump disse e, portanto, iam votar Donald Trump e deixaram de votar. E, portanto, as sondagens têm sempre estas nuances, mas as casas de apostas também têm as mesmas nuances presentes. E, portanto, como é que uma casa de apostas consegue resultados mais fidedignos do que sondagens? Não deixa de ser curioso. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Fica para reflexão se nós devemos efetivamente continuar a confiar em sondagens que falham comparativamente a casas de apostas, ou se eventualmente devemos ter mais casas de apostas a prever os resultados das eleições. Curioso. Obrigado por estarem desse lado. Deixem o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Estamos a chegar aos 5.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.